Feche os olhos por um momento e imagine um anjo. O que você vê? Muito provavelmente, você imagina um ser de beleza serena, vestido de branco puro, com um rosto gentil, uma auréola radiante e duas asas magníficas e emplumadas. Este é o anjo dos cartões de Natal, das pinturas renascentistas, da cultura popular. É um ser de conforto, um guardião gentil. No entanto, uma leitura profunda e honesta das Sagradas Escrituras pinta um quadro profundamente diferente e, francamente, muito mais aterrorizante. Quando os seres celestiais da Bíblia se manifestam em sua verdadeira glória, a reação não é de conforto, mas de medo avassalador. Pastores caem no chão como se estivessem mortos. Profetas se sentem desfeitos. A saudação mais comum de um anjo para um mortal não é olá, mas não temas. Por quê? Porque seres de pura luz e propósito divino inspirariam um terror tão primitivo? A resposta reside no abismo entre nossa imagem moderna e higienizada dos anjos e as descrições de tirar o fôlego, complexas e totalmente alienígenas da própria Bíblia. Trocamos o temor pela acessibilidade, a majestade pela mansidão. Hoje, vamos quebrar o mito gentil. Vamos viajar para as visões dos profetas Ezequiel e Isaías e as revelações de João. Estaremos diante das criaturas viventes que guardam o próprio trono do Todo-Poderoso. Contemplaremos os serafins de fogo vivo, os querubins de 4 faces e os ofanins, as terríveis rodas dentro de rodas cobertas de olhos. Esta é uma jornada para descobrir a verdadeira natureza da hoste celestial de Deus, para entender que estes não são simplesmente humanos alados, mas seres de uma ordem de existência completamente diferente, cuja aparência destina-se a comunicar a pura, inefável santidade e poder do Deus a quem servem. Prepare-se para ter sua percepção do reino celestial alterada para sempre. A imagem popular do anjo com aparência humana não é sem alguma base bíblica, mas representa apenas uma função específica desses seres. Quando Deus requer que uma mensagem seja entregue diretamente à humanidade, de uma forma que não cause parada cardíaca imediata, Ele envia seus mensageiros em uma forma familiar, como homens. No livro de Gênesis, Abraão recebe 3 homens junto aos carvalhos de Manre, um dos quais é o próprio Senhor, e os outros 2 são anjos que seguem para Sodoma. Ló interage com eles na cidade como homens. No Novo Testamento, o anjo no túmulo de Cristo é descrito como um jovem em vestes brancas. Esta forma, o homem angelomórfico, é um disfarce, uma condescendência aos nossos sentidos humanos limitados. É um recipiente escolhido para uma missão específica: comunicação. Mas esta não é a sua natureza essencial. Não é assim que eles se parecem em seu lar, na sala do trono celestial, na presença não filtrada da glória divina. A imagem persistente e higienizada do belo humano alado originou-se em grande parte não nas escrituras, mas na arte. À medida que o cristianismo se espalhou pelo mundo greco-romano, os artistas se basearam na iconografia pagã familiar, como Nike, a deusa alada da vitória, para representar esses seres celestiais. Durante o Renascimento, esta forma foi aperfeiçoada, criando o anjo sereno, belo e, em última análise, não ameaçador que conhecemos hoje. Mas ao fazer isso, perdemos a própria essência do que essas criaturas representam. Eles não devem ser meramente belos. Eles devem ser temíveis, no sentido original e aterrorizante da palavra. Eles personificam a alteridade de Deus, o abismo absoluto que separa o Criador da criatura. Se você já se perguntou sobre a diferença entre a verdade bíblica e a tradição popular,
Deixe um comentário abaixo, compartilhando outro tópico que você gostaria de ver explorado. Sua curiosidade alimenta nossa busca por conhecimento. Voltemos agora nosso olhar para a visão do profeta Ezequiel, junto ao rio Quebar. Aqui, no primeiro capítulo de seu livro, nos é dada uma das descrições mais detalhadas e desconcertantes de um ser celestial em toda a Escritura: os querubins. Estes não são os querubins gordinhos e infantis dos cartões do Dia dos Namorados. Isso é uma corrupção completa do termo. Os querubins que Ezequiel vê são as criaturas viventes que formam o trono-carruagem móvel do Deus Todo-Poderoso. Cada criatura, ele diz, tem 4 faces. O rosto de um homem, simbolizando a inteligência. O rosto de um leão, simbolizando o domínio e a força. O rosto de um boi, simbolizando o serviço e a fortaleza. E o rosto de uma águia, simbolizando a soberania e a visão divina. Estas 4 faces olham nas 4 direções cardeais, significando a onipresença de Deus. Seu olhar não perde nada. Cada um desses seres de 4 faces tem 4 asas. Com 2, eles cobrem seus corpos em um ato de humildade, e com 2, eles voam. Debaixo de suas asas há mãos de homem, indicando sua capacidade de agir e executar a vontade de Deus. Suas pernas eram retas, e seus pés eram como os cascos de um bezerro, brilhando como bronze polido. E seus corpos inteiros, suas costas, suas mãos e suas asas estavam cheios de olhos, significando sua consciência completa e total. Eles nunca são pegos de surpresa. Eles veem todas as coisas. Seu movimento não é como o de nenhuma criatura terrena. Eles se movem com a velocidade de um relâmpago, indo e vindo, mas sempre em uníssono perfeito. Para onde quer que o Espírito de Deus os direcionasse a ir, eles iam, sem se virar. Estes são os seres que Deus colocou ao leste do Jardim do Éden, com uma espada flamejante para guardar o caminho para a árvore da vida. Eles não são guias gentis, são os formidáveis e santos guardiões da presença divina. Se a profunda realidade desses seres celestiais inspira temor em seu coração, clique no botão curtir. Seu gesto simples ajuda este conhecimento sagrado a alcançar e despertar mais mentes. À medida que subimos mais alto na hierarquia celestial, chegamos aos seres descritos pelo profeta Isaías no 6º capítulo de seu livro. Em uma visão onde ele vê o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, ele também vê as criaturas que ministram diretamente neste espaço santíssimo, os serafins. O próprio nome, serafim, deriva da palavra hebraica para queimar. Eles são, em essência, seres de fogo vivo. Isaías os descreve como tendo cada um 6 asas. Isto é distinto das 4 dos querubins. O uso de suas asas é profundamente simbólico. Com 2 asas, eles cobriam o rosto, um ato de humildade eterna, pois nem mesmo eles podem olhar diretamente para a glória plena e desvelada de Deus. Com 2 asas, eles cobriam os pés, um sinal de reverência e respeito na santa presença. E com as 2 asas restantes, eles voavam, preparados em constante prontidão para servir. Eles são os assistentes da corte divina, e seu coro incessante abala os próprios alicerces do templo celestial. Eles clamam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Seu clamor não é de adoração gentil, é uma declaração poderosa e trovejante da absoluta e total separação e perfeição de Deus. Os serafins também são agentes de purificação. Quando Isaías clama em desespero por sua própria pecaminosidade na presença de tal santidade, um dos serafins pega uma brasa viva do altar com uma tenaz, voa até ele e toca seus lábios, purificando sua iniquidade.
Esses seres ígneos são tão puros, tão saturados com a santidade de Deus, que podem limpar e consagrar um homem mortal para o serviço divino. Eles personificam o fogo consumidor e purificador da presença de Deus. Para continuar explorando as verdades profundas escondidas nas Escrituras e para aprofundar seu entendimento do reino divino, tire um momento para se inscrever no canal e ativar as notificações. Você não vai querer perder as revelações que ainda estão por vir. Talvez os mais alienígenas e alucinantes de todos os seres celestiais também sejam descritos na visão de Ezequiel, trabalhando em perfeita sintonia com os querubins. Eles são os ofanins, que em hebraico significa simplesmente as rodas. Para nossas mentes modernas, a ideia de uma roda ser um tipo de anjo é totalmente bizarra. No entanto, sua descrição é uma das mais inspiradoras de temor na Bíblia. Ezequiel vê uma roda na terra ao lado de cada um dos querubins de 4 faces. Mas estas não são rodas comuns. Ele as descreve como tendo a aparência de berilo reluzente, e sua estrutura era como uma roda dentro de uma roda. Elas podiam se mover em qualquer uma das 4 direções para as quais seus querubins correspondentes olhavam, sem nunca se virar. Seu movimento era instantâneo e perfeitamente sincronizado, mas sua característica mais aterrorizante era esta. Ezequiel diz: seus aros eram altos e temíveis, e seus aros estavam cheios de olhos ao redor. Imagine isso. Rodas gigantes, brilhantes e entrelaçadas, cuja circunferência inteira é um anel de olhos vivos e videntes, movendo-se com a velocidade da luz como o próprio veículo do trono de Deus. Os ofanins são a personificação do movimento incessante e dinâmico de Deus. Seu trono não é estático, é uma Merkabah, uma carruagem divina que se move com propósito por toda a criação. E o espírito das criaturas viventes, os querubins, estava também nas rodas. Eles são um sistema de transporte unificado e vivo para a presença divina. Não há paralelo para isso na experiência humana. Os ofanins desafiam todas as nossas categorias de como a vida deveria ser. Eles são um testemunho poderoso de que a criação de Deus é infinitamente mais complexa e maravilhosa do que nossas imaginações limitadas podem conceber. Eles são puro movimento, pura percepção e pura energia divina, um componente fundamental da mecânica celestial do céu. Muitos de nós sentimos uma sensação de temor avassalador quando contemplamos a majestade de Deus. Se esta mensagem te encheu com essa maravilha sagrada, escreva Amém nos comentários como um sinal de sua reverência e para que todos possamos compartilhar este momento de louvor. Então, voltamos à nossa pergunta inicial. Por que esses seres, em sua forma verdadeira, são tão aterrorizantes? Porque eles são um reflexo direto do Deus a quem servem. Suas formas multifacetadas, como as dos querubins, refletem a onisciência e o domínio de Deus sobre toda a criação. Sua natureza ígnea, como a dos serafins, reflete a santidade e pureza consumidoras de Deus. Sua mecânica desconcertante, como a dos ofanins, reflete a onipresença e o poder inescrutável de Deus. Olhar para eles é ter um vislumbre, por mais fraco que seja, da majestade não filtrada do próprio Deus. E para um mortal pecador, essa é uma experiência avassaladora e destruidora de almas. Isso inspira um profundo senso de nossa própria pequenez, nossa própria fragilidade, nossa própria impureza diante da perfeição absoluta. Os anjos higienizados da arte popular nos prestam um grande desserviço. Eles nos roubam desse senso essencial de temor. Eles reduzem os mensageiros divinos a companheiros reconfortantes
quando são muito mais do que isso. Eles são guerreiros, guardiões, ministros de uma realidade tão além da nossa que sua própria aparência quebra a mente humana. Da próxima vez que você ler as palavras "não temas", ditas por um anjo nas Escrituras, entenda que não é um chavão gentil. É um comando necessário, um ato de graça para evitar que a testemunha humana seja completamente desfeita por um vislumbre da verdadeira, aterrorizante e magnífica realidade do céu. Nossa exploração de hoje é apenas um arranhão na superfície desses profundos mistérios. A corte celestial do Todo-Poderoso está cheia de maravilhas que não podemos nem começar a compreender. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente que precisa entender a temível majestade do Reino de Deus. Vamos juntos deixar de lado os mitos confortáveis e permanecer em humilde e reverente temor diante da verdade revelada em Sua Santa Palavra.